Despertar da Noiva, parte 4. O caminho do descanso para a sua alma. Meu nome é Hildegard Schneider, tenho 5 filhos, sou fundadora de World Wide Wings, editora e autora de 7 livros. E aí vem o 4º episódio da minha série Despertar da Noiva. Como contei nos episódios anteriores, passei por uma grande mudança ao diagnosticar que meu 5º filho seria deficiente, ou seja, houve uma grande mudança. Yahvé destacou a palavra de Atos 3:21 para mim por meio do seu Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Yeshua, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Yahvé falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Fui levado pelo Ruach HaKodesh a voltar aos 5 primeiros livros de Moisés. Não ouvi nem li isso de ninguém, mas ele me guiou assim. O próprio Yeshua, em João 5:46, disse: porque se vocês, de fato, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Ou em Lucas 24:27. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Em Salmo 47 diz: então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro, o rolo da Torá, está escrito ao meu respeito. Em outras palavras, isso significa que Moisés e os profetas já falaram de Yeshua no Antigo Testamento ou nas Sagradas Escrituras. Sim, mas Jesus e a graça apareceram apenas no Novo Testamento? Sério? De certa forma, afirmar isso é uma evolução religiosa. Deixe-me explicar isso para você, mas antes de fazer isso, gostaria de enfatizar novamente que a culpa não é de ninguém e nem de quem ensina dessa maneira. Você herdou essa maneira de ensinar, foi passado para você dessa maneira. Como está escrito em Oséias 8:12, se eu escrever minhas leis 10.000 vezes em hebraico Torá, elas serão respeitadas como se fossem estrangeiras. Eu também estava sob esse falso ensinamento até Yahvé me acordar ao diagnosticar que meu 5º filho seria deficiente e me colocou em um caminho muito especial. No capítulo 6:16, Jeremias expressa o seguinte: assim diz Yahvé, entre nos caminhos, veja e pergunte sobre os caminhos do passado, onde está o caminho para o bem e siga-o, então você encontrará descanso para suas almas. Caminhos do passado são caminhos para o bem e trazem paz às nossas almas. Jeremias continua, mas eles dizem, não queremos ir até ele. Isso significa que tem pessoas que falam que não querem seguir o caminho do passado, que Yahvé descreve como o caminho para o bem. Voltando agora à evolução religiosa, a teoria da evolução biológica descreve o desenvolvimento adicional, no latim desenrolar, desenvolver, de seres vivos ao longo do tempo devido a diferentes forças circunstanciais. Resumindo, é a mudança e evolução das coisas vivas ao longo do tempo. E bem similar podemos dizer assim, na evolução religiosa. No desenvolvimento, o filho que trouxe a graça. No começo, havia o Shabat, que mais tarde foi substituído pelo desenvolvimento posterior do domingo. Você pode ler na internet que foi a Igreja Católica que disse que tinha o poder de substituir o Shabat pelo domingo. Você também pode ler no texto grego, por exemplo, no Strong Concordance, que Yeshua não ressuscitou no domingo, e sim está escrito a palavra Shabbaton. Mas isso é muito claro, e não há nada escrito do primeiro dia da semana. No começo, haviam leis que foram abolidas mais tarde porque Yeshua cumpriu todas. Mas não é isso que toda a Escritura ensina. O Pai e o Filho são um. E Yeshua estava lá desde o começo, como João também confirma em 1 João 1:5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso foi com Deus no começo. Tudo se tornou o mesmo, e sem o mesmo não se tornou um que se tornou. Havia vida nele e a vida era a luz dos homens. Yeshua então estava lá desde o começo, tudo foi criado por ele. Ele é a vida e a luz das pessoas, como João diz em 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Yeshua diz no livro de Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Como Yeshua é judeu, ele disse, eu sou o Aleph e o Taf. Aleph é a primeira e Taf é a última letra do alfabeto hebraico. E ao redor dessas duas letras existe um grande segredo que não aparece em nenhuma das traduções da Bíblia. Ela só pode ser encontrada nas escrituras hebraicas.
Muitas vezes encontramos o Aleph Taf lá inserido quando se trata de Yeshua e a aliança com ele. Vou dar alguns exemplos para você compreender melhor. Moisés não tinha um cajado, mas um Aleph Taf cajado. Moisés não levou a comunidade de Yahvé ao deserto, mas a Aleph Taf comunidade. E quando os israelitas passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas naquela noite, em Êxodo 2:7 diz: e eles deveriam pegar o sangue e passá-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Aqui simplesmente diz sangue, mas no versículo 13, em hebraico, diz: mas o sangue deve se tornar para você o Aleph Taf, sinal nas casas em que você está. E quando eu ver o Aleph Taf sangue, passarei por você. Não haverá praga que trará ruína entre vocês se eu derrotar a terra do Egito. Aqui está uma clara referência ao sangue de Aleph Taf. Yahvé considerou o sangue como o Aleph Taf, sangue de seu filho. E a primeira frase das escrituras hebraicas diz: no começo, Elohim, Aleph Taf, criou o céu, Aleph Taf, e a terra. É muito interessante que existem alguns lugares onde Yahvé e o Aleph Taf ficam lado a lado. Em Deuteronômio 6:2 diz: para que você tema Aleph Taf Yahvé, seu Elohim, todos os dias da sua vida, para manter todas as suas Aleph Taf ordens e seus mandamentos que eu lhe ordeno. E você amará Aleph Taf, seu Elohim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Esses lugares onde as letras Aleph Taf e o tetragrama Yahvé aparecem juntos mostram a coexistência e unidade do Pai e Filho desde o início. E para complementar, ensina-se que Aleph Taf é um indicador de um objeto acusativo na língua hebraica. E é o caso de que em alguns capítulos das Sagradas Escrituras não há Aleph Taf na Torá, embora haja objetos acusativos. Moisés usou o Aleph Taf como um indicador da aliança com Yeshua e Yahvé. O Aleph na língua paleo-hebraica representa um boi ou a força da casa, e o Taf representa um sinal da cruz. Você poderia dizer o forte, que é o boi, cordeiro, na cruz. Quando a palavra salvação é usada no Antigo Testamento, nas Escrituras, a palavra Yeshua é usada em hebraico. Por exemplo, em Isaías 12:2. Veja, Yahvé é minha salvação, Yeshua. Tenho certeza e não tenho medo. Ou no próximo versículo, em Isaías 12:13. Você ficará feliz em tirar água dos poços da salvação, Yeshua. Então, em muitos lugares das Escrituras, encontramos imagens messiânicas que falam do Messias em sua interpretação. Um dos mais conhecidos é provavelmente Abraão, que deveria sacrificar seu filho no Monte Moriá. Nosso Pai Celestial, então, sacrificou seu filho Yeshua por nós no Monte Moriá. Se essas palavras são novas para você, de que Yeshua sempre esteve presente nas Sagradas Escrituras, pegue sua Bíblia e procure os versículos. Então, resumindo mais uma vez, Yeshua ensinou a seus discípulos que Moisés escreveu sobre ele. Não há evolução teológica. Yahvé é sempre o mesmo e sua palavra também. Yeshua diz de si mesmo que ele é o Aleph e o Taf, e esse sinal de aliança, ou seja, o Aleph Taf, ocorre em muitos lugares nas Escrituras. Eu prefiro dizer Escrituras ao invés do Antigo Testamento. Através dos símbolos paleo-hebraico, o Aleph Taf representa o cordeiro na cruz. A palavra salvação nas Escrituras hebraicas é Yeshua. Há também muitas interpretações messiânicas nas Escrituras. No próximo episódio, contarei uma história emocionante que experimentei para apresentar um lado de Yeshua que todos vocês conhecem. Mas quero colocar este lado em um contexto que talvez você nunca tenha ouvido antes.